Bom, olá galera do segundo ano, é muito bom estar com vocês, tá? E vamos dar continuidade ao nosso assunto de análise combinatória. Lembra que a análise combinatória ela desenvolve técnicas de contagem dos agrupamentos, né? A gente viu a primeira técnica já nos vídeos anteriores. A primeira técnica é o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, tá bom? E agora nós vamos explicar aqui uma segunda técnica de contagem de agrupamentos, que é chamado de arranjo simples. Eu vou colocar uma situação problema aqui para vocês, e dentro dessa situação a gente vai tentar usar a técnica do arranjo simples, tá bom? Vamos lá, olha só. Digamos que a gente tem uma corrida de atletismo acontecendo numa Olimpíada, né? Esse ano nós vamos ter a Olimpíada de Tóquio, tá? E digamos que numa corrida nós tenhamos 6 atletas, 6 corredores. E esses 6 atletas vão disputar o pódio, os 3 primeiros lugares. Medalha de ouro, medalha de prata para o segundo e medalha de bronze para o terceiro. Tá? E todos os 6 atletas estão bem preparados, com a mesma capacidade de força física. Tá? De maneira que eu queira saber no final quantos resultados possíveis eu vou ter para a ocupação desse pódio, dos 3 lugares. Né? E quantos resultados possíveis para essa minha corrida? Vamos lá. Eu coloquei nome para os corredores, mas em geral os problemas ele não dão o nome dos elementos, e sim só a quantidade, lá no caso só o 6, tá bom? Olha só, Alain, Bruno, Carlos, Deco, Elton e Fábio seriam os 6 atletas. Vou colocar um resultado possível para essa corrida. Vocês concordam que o Alain poderia ser o primeiro, né? O Bruno poderia ser o segundo e o Carlos poderia ser o terceiro, tá? Eu vou trabalhar só com as iniciais dos nomes para facilitar. Então, nesse modelo aqui, o meu agrupamento seria os atletas A, B e C, né? Alain em primeiro, Bruno em segundo e Carlos em terceiro. Isso seria um resultado possível. Então, eu já tenho aí uma possibilidade. Se eu trocasse o Alain daqui para cá, por exemplo. Isso aqui, essa composição, já seria considerado um novo resultado para a minha corrida? Claro que sim, né? Porque aqui o Carlos estaria em primeiro, diferente daqui que o Alain seria o primeiro, né? Então, eu teria Carlos, Bruno e Alain. Então, o que é que eu observo aqui? Se eu pegar um agrupamento, né? No caso aqui, e mudar de posição um elemento dentro desse agrupamento, eu já gero o quê? Uma nova possibilidade, tá? Então, trocar um elemento dentro do agrupamento vai fazer a diferença, porque vai gerar uma nova possibilidade. Problemas desse tipo são chamados de arranjo simples. Quando é que um agrupamento é considerado arranjo simples? É quando tu agrupa alguns elementos só, tu não usa todos, né? Usa alguns só. E a ordem que esses elementos aparecem, ela vai fazer a diferença. Aqui os elementos são os mesmos, né? Nessa primeira possibilidade e na segunda. Os elementos são os mesmos, mas a posição em que eles aparecem faz diferença. Por que faz diferença? Porque nos meus agrupamentos eu estou levando em conta a posição. Quando o agrupamento leva em conta a posição ou cargo, significa que a ordem em que eles aparecem faz diferença. E se a ordem faz diferença, eu vou usar a técnica de quê? Do arranjo. Por que eu estou falando isso? Porque tem agrupamentos em que a mudança de posição do elemento não vai fazer diferença. Aí é uma outra técnica que a gente vai usar, tá? Por enquanto eu vou ficar com agrupamentos em que a ordem faz diferença. Se a ordem dos elementos faz diferença, eu tenho o quê? Os arranjos, tá? Eu vou fazer o seguinte, existe uma formulazinha para o arranjo, mas quando a questão é de arranjo simples, tu pode aplicar o princípio fundamental da contagem, tá? Então, por hora, nesse momento, eu não vou usar a fórmula do arranjo. Eu vou usar a mesma técnica do princípio fundamental da contagem. Por quê?
o princípio fundamental da contagem se aplica também aos arranjos simples. Então, bora lá. Eu vou descobrir logo o total de possibilidades direto, usando a técnica do princípio fundamental da contagem. Como é que eu faço isso? O arranjo. Como é que você vai ler isso aqui? Arranjo de 6 elementos agrupados 3 a 3. São 6 atletas, eu vou agrupar 3 a 3 porque eu estou interessado na composição do pódio, que é só para os 3 primeiros lugares, tá bom? Como é que a gente lê? Arranjo de 6 elementos agrupados 3 a 3 vai ser igual. Vamos lá. Tu pega, como são agrupamento de 3, são 3 etapas. As 3 etapas quais são? A primeira etapa é a escolha do primeiro lugar, a escolha do segundo lugar e a escolha do terceiro lugar. Aí, aplicando a técnica do arranjo, do princípio fundamental da contagem, como é que tu vais fazer? Vamos lá. O primeiro lugar, tu tens quantas possibilidades? 6. Lembra o que é que o princípio fundamental da contagem faz? Ele considera o número de possibilidades em cada etapa. Então, na primeira etapa, que é a escolha do primeiro lugar, eu tenho quantas possibilidades? 6. Na segunda etapa, eu vou ter quantas? 5 só. Por que 5 possibilidades? Porque um atleta já ocupou o primeiro lugar. Então, por segundo lugar, vão restar quantos atletas? 5. Então, 5 possibilidades. E por terceiro lugar, restam quantas possibilidades? 4. Por que 4 possibilidades? Porque um atleta já ocupou o primeiro lugar e outro atleta já ocupou o segundo lugar. Então, resta para o terceiro lugar 4 atletas, 4 possibilidades. Aí você faz essa continha, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Então, nós vamos ter quantos resultados possíveis aqui para essa corrida? 120 resultados possíveis. Você vai dizer, professor, é muito, né? É muito. Se eu for fazer um a um as possibilidades, olha, quantas possibilidades eu já vi? 2. Para chegar em 120, ainda faltam 118 modelos desse tipo aqui. Lembra que ainda vai entrar o Deco, o Elton, o Fábio, o Carlos, né? Vai gerar realmente bastante possibilidades, porque a mudança de um elemento no agrupamento já gera uma nova possibilidade. Então a minha resposta seria: existem 120 resultados possíveis para essa corrida. Tá? Quais? Se eu fosse querer saber quais, eu teria que identificar um a um, mas os problemas não vão pedir quais, porque é muita coisa para a gente agrupar, se for fazer as possibilidades uma a uma, tá bom? Um abraço aí, espero que essa explicação ajude vocês. Vou repetir, eu não usei a fórmula do arranjo. Eu vou apresentar ela ainda mais adiante. Por enquanto fica o seguinte, a questão é de arranjo simples, você pode aplicar o princípio fundamental da contagem, que o resultado vai dar correto, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus, tá?